Mas você vinha contando das suas atividades e uma coisa que você mencionou me parece digna de destaque, inclusive porque está em andamento. Você está fazendo um mestrado na área de performance. E qual é exatamente o objeto da sua pesquisa? Aliás, onde você está fazendo esse mestrado hoje? Eu faço mestrado no ProMus, que é o mestrado profissional da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o meu tema é sobre uma compositora, o nome dela é Fanny Hensel, que é uma compositora alemã. E aí você ouvindo o nome assim, você não sei quem é. Você sabe sim, porque ela era irmã de Felix Mendelssohn. E todo mundo conhece Mendelssohn, nem que seja pela marcha nupcial. Uhum. Então, era irmã de Mendelssohn, mas pelo fato dela ser mulher e nascer numa família rica, o pai era banqueiro, ela foi proibida de trabalhar. Então, ela só compunha no âmbito familiar. Quer dizer, ela nasceu numa família rica, o pai era banqueiro, o irmão era um músico notável. Exatamente. Mas ela ficou apagada. Ela ficou apagada porque ela não podia exercer a profissão por ser mulher. Isso era indigno. Então, ela era quase 4 anos mais velha que o irmão. Então, ela começou antes e ela revisava todas as partituras dele. Nosso público, talvez alguém não conheça o Mendelssohn, não consiga se situar. A gente está falando de que país e de que ano? Ou de que período? Eles nasceram na Alemanha, em Hamburgo. A Fanny nasceu em 1805. Quer dizer, o século XIX. Século XIX, e Mendelssohn nasceu um pouquinho depois. Ele 3 anos e meio. Ela era mais velha. Ela era mais velha, a filha mais velha. E uma exímia pianista, tanto que você pega as peças dela de piano que ela escrevia para ela mesma tocar, e os pianistas têm grande dificuldade, é um desafio para os pianistas. Inclusive, Gounod menciona ela nas suas memórias e fala da pianista que ela era, uma pianista maravilhosa. Então, quando eu comecei a ler sobre a vida dela, eu me encantei e falei, eu tenho que fazer alguma coisa para divulgar ela aqui no Brasil, né? Porque a gente não conhece tanto, né? Eu acho que não conhece nada. Não conhece, é um nome que realmente passa à margem. Agora, pergunto, será que lá fora, especialmente na Alemanha, que é de onde ela veio, esse desconhecimento também acontece? Acontece, mas existe um resgate já de mulheres compositoras. Em 1984 começou o resgate da obra da Fanny Hensel na Alemanha. Então, por lá já começou, mas... Quer dizer, no próprio século XIX, mais no final do século, começou esse movimento. Não, 1984. Nossa! Mas eu posso te dizer que eu estudei até 1986 na Alemanha e eu nunca ouvi falar dela. Nossa. Então, assim, é muito difícil você colocar músicas de mulheres nos programas. E como é que esse material foi preservado? Porque provavelmente ela não conseguiu publicar isso em vida. Ela publicou alguma coisa, que são os opus de 1 a 7, e eu então estou trabalhando sobre o opus 1 e o opus 7, que são os 2 para canto e piano. Mas a família Mendelssohn sempre preservou muito a obra de todos, né, da família. Então, existe um acervo. Eles preservavam até as cartas, tem tudo. Tem todas as cartas que eles escreviam um para o outro, tudo é preservado. Então, existem os manuscritos, e hoje eles estão no Museu de Berlim, e existe... Eles tinham uma sensibilidade para essa coisa documental. Sim. Inclusive, conta-se que o Mendelssohn foi o grande responsável por trazer à lume a obra de Johann Sebastian Bach. Sim. E ela, que a Fanny tocava também. Esquecida também. Diz que quando ela nasceu, o pai escreveu, isso aí não é folclore, é verdade, ele escreveu uma carta. A Leia, que era a mãe dela, ele escreve assim: Leia disse que Fanny tem dedos para tocar Bach. Então, quer dizer, já havia essa coisa de querer tocar Bach, então... Valorizava mesmo, né? Que interessante. E a sua pesquisa, você diz que é voltada para a área de performance. Sim. Mas ela tem implicações sociais fortes. Tem.
Tem muito, Porque né? você está falando dessa questão de ela ser mulher e, por ser mulher, ter ficado Sim. entregue à marginalidade, esquecida, né? E você está conseguindo trazê-la a lume e dar acesso a esse material. Exatamente. Está em muita sintonia com preocupações do nosso tempo, de exatamente. revalorização da mulher. Valorizar a mulher e valorizar a mulher na música, né? Que sempre foi uma coisa muito masculina. Muito masculina, né? Agora que você está falando, a gente fica pensando, os grandes mestres da música Exatamente. clássica. Cadê as grandes mestras? Deve ter tido. Só que a gente não tem notícia. Não, a gente estuda os homens, né? Então, as mulheres sempre ficavam mais à parte. E esse trabalho, ele converge para quê? Para um concerto? Para um vídeo? Para o quê? É um documentário. Está quase pronto. O documentário era para ter 40 minutos e está com 1 hora. Olha, mas deve ter muito o que falar, né? Tem muito o que falar, porque o que acontece? Essas canções são o Opus 1 e o Opus 7, cada um tem 6 canções. Então, são 12 canções que eu gravei com acompanhamento de piano, feito pela Gisele Santana, que é a nossa organista. Aliás, por certo, está assistindo esse podcast, eu não perderia isso por nada. Um beijo para a super pianista e organista Gisele Santana. Gisele é maravilhosa, né? Então, a Gisele me acompanhou, fizemos as gravações das canções, depois nós subimos para... Essas gravações foram feitas em que lugar? Lá na Associação de Canto Coral. Fizemos aqui lá no na Rio de Associação Janeiro. de Canto Coral, na Rua das Marrecas, num sábado à tarde, porque é mais silencioso. E depois nós fizemos uma filmagem com roupas de época. Olha! Né? Na casa de uma amiga nossa, no Alto da Boa Vista, na casa da Madá. Como é que você conseguiu esses figurinos? Foi você quem confeccionou? Não, eu desenhei. Porque eu conheço um pouquinho da Helen Reis. E eu sei que ela tem dom para costura. Faço, sim. Mas aí mandamos para uma costureira, fizemos os figurinos, eu desenhei, né? Então a gente filmou as 12 canções, já tudo prontinho. Aí as poesias, falei, fica tão pobre, só traduzir a poesia e colocar aquilo de qualquer jeito. Falei, vou fazer a versão rimada. Eu sou meio abusada, né? E consegui fazer. Fiz as 12 poesias rimadas. Porque no original elas tinham rima também? Tem rima, tem rima. Eu tentei manter o ritmo da letra, né? As poesias são de autoria dela também, não? Não, as poesias são de diferentes poetas alemães, todos contemporâneos Todos homens? Todos homens. Todos curioso, homens, hein? todos contemporâneos dela, né? Mas aí, então, traduzi e filmei também eu lendo cada poesia antes de cada canção. E assim, então, vai uma poesia, a canção, e depois eu narro um pouco da vida da Fanny Hensel, isso tudo com imagens, ou imagens dos locais onde ela viveu, Hamburgo, Berlim. Não existe uma biografia dela? Ninguém nunca fez? Existe sim, mas tudo em alemão ou em inglês. Em inglês também tem bastante, mas a maior parte da bibliografia é em alemão. E você sabe se tem outras pesquisadoras lá na UFRJ, por exemplo, trabalhando temas parecidos, trazendo aluno compositoras? Agora, na minha turma não tem, não. Na minha turma, por enquanto, não tem. Quer dizer, seu trabalho tem uma importância muito grande, né? Quem sabe não vai carrear outros. Abrir um filão de pesquisa. Com certeza, né? É uma tendência, né? Nas outras turmas tem pessoas fazendo esse tipo de pesquisa, né? Compositoras brasileiras também, né? Então, eu acho interessante a gente mostrar que a música não tem sexo nem nacionalidade. Isso. Né? A música é universal, né? É uma das poucas profissões que você faz uma graduação aqui, vai fazer um mestrado, um doutorado lá fora, sem precisar uma validação, porque nós falamos a mesma língua, né? A música é universal, né? Maravilhoso. Então, isso é bem interessante. Eu estou empolgado com